Arranca-línguas. Essa criatura, ela é popular pelo Nordeste. De acordo com a descrição, o arranca-línguas surgiu devido a uma maldição. Há muito tempo atrás, uma mulher estava tendo um caso com um índio. Porém, o seu pai não poderia saber desse caso, pois ele era o tipo de pessoa que usava índios como escravos. Só que por fofoca de uma mulher que acabou vendo os dois juntos, o pai mandou matar esse índio. A mulher ficou totalmente devastada e triste quando soube da notícia. Então, ela foi até outra tribo para poder lançar uma maldição em quem fez a fofoca. E assim surgiu a lenda do arranca-línguas, uma criatura parecida com um gorila gigante que se alimentava de línguas, tanto de animais como de humanos, mas principalmente de fofoqueiros. Esses eram seus favoritos. Alamoa. Ilha de Fernando de Noronha, mais especificamente na Praia da Conceição. Lá existe uma lenda bem macabra. Conta que homens que ficam nessa praia em noite de lua cheia acabam se deparando com uma mulher loira de olhos claros. Essa mulher, ela aparece nua seduzindo os rapazes. Quando eles estão completamente hipnotizados, ela os atrai para um pico de 321 metros. O homem, encantado por sua beleza, não percebe o perigo e a segue até lá em cima. Só que quando eles chegam lá, ela mostra sua verdadeira forma, uma caveira totalmente assustadora. Após isso, ela prende o rapaz lá em cima para guardar o seu corpo como alimento ou, dependendo da sua raiva, ela simplesmente o empurra de lá de cima. Boitatá. O boitatá é descrito como uma cobra gigante que está em chamas. Normalmente ela é avistada em noites de lua cheia. Dizem que essa criatura é tão poderosa e temida que até mesmo os animais da floresta têm medo e respeitam ela. Existem várias versões de onde essa criatura surgiu, mas a mais popular diz que deuses indígenas criaram ela para proteger a floresta dos caçadores e lenhadores, que não respeitavam a natureza. Então, dar de cara com essa criatura não é algo muito interessante, pois se uma pessoa a encontrar e olhar diretamente nos seus olhos, essa pessoa ficará completamente louca pro resto da vida. Baile das Bruxas de Itaguaçu. Essa lenda ela vem de Florianópolis, na praia de Itaguaçu. Observando bem o local, é possível notar uma concentração de rochas amontoadas, mas segundo as lendas, essas não são rochas comuns, e sim bruxas. Tudo começa muitos séculos atrás, onde um grupo de bruxas decidiu se reunir para fazer uma festa. Mas havia uma figura que era temida por todos, e por isso, essa figura nunca era convidada para suas reuniões. Esse era o diabo. O diabo era muito temido por elas, pois ele era um ser superior. Com isso, ele tratava as bruxas muito mal, onde ele chegava ao ponto de fazer elas beijarem o seu pé como forma de submissão. Devido a isso, elas resolveram não convidá-lo para a festa. Porém, ao saber da festa das bruxas na praia, para o qual ele não foi convidado, o diabo ficou furioso e assim lançou uma maldição terrível sobre as bruxas. As bruxas que haviam se reunido para celebrar a magia da natureza foram todas transformadas em rochas. Rochas essas que são vistas até hoje. Mas aí fica a pergunta, será que um dia elas vão retornar à sua forma normal? Nunca saberemos. Besta Fera. Nas noites de lua cheia, uma criatura enviada pelo próprio demônio das profundezas do inferno sai. Essa é a Besta Fera. A Besta Fera é um ser macabro, uma fusão de demônio com perna de cavalo. Possui presas afiadas e chifres sinistros. Durante a sua jornada pela terra, a criatura vaga com um chicote, o qual ela usa para atacar aqueles que ousam cruzar o seu caminho, enquanto ela caminha com uma matilha de cães, uivando e acompanhando ela. A missão da Besta Fera é bem simples, encontrar almas penadas daqueles que em vida cometeram atrocidades e maldades. Ela os encontra e os leva para o inferno, onde enfrentarão um julgamento terrível por seus pecados. Aparentemente, essa criatura ela não oferece nenhum perigo para os vivos, isso se nenhum desses cruzar o seu caminho, pois olhar para a Besta Fera é o mesmo que assinar o seu contrato de morte, pois ela não gosta nem um pouco de ser percebida. Boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa ele vem do rio Amazonas. Realmente é uma espécie que existe lá. De acordo com a lenda, fala que na data das festas juninas, o boto cor-de-rosa se transforma em um belo e elegante jovem. Ele sai das profundezas dos rios, vestido de branco e com um chapéu para esconder as suas narinas, que ficam na parte de cima da sua cabeça. Assim, ao sair, ele vai se divertir nas festas com as mais belas mulheres que tem lá, dançando e flertando até conquistá-las.
Após isso, ele vai para a cama com essas mulheres. No entanto, ao primeiro sinal do sol nascer, ele precisa retornar para o rio, pois vai retornar à sua forma original. Assim, o boto desaparece para nunca mais ser visto, deixando elas grávidas de um filho sem pai. É por isso que se tornou comum quando o filho nasce sem pai dizer que ele é filho do boto. Caboclo da Água. Há muitos anos, próximo ao rio Araguaia, se falava sobre uma criatura assustadora que vive nas águas. Este é o Caboclo da Água. Essa criatura é uma fusão de homem e peixe. O Caboclo da Água afunda embarcações inteiras com facilidade, corta as linhas das varas dos pescadores com o objetivo de devorar as suas vítimas. Mesmo os animais mais ferozes e perigosos da região, como onças, jacarés e até mesmo grandes serpentes, elas ainda temem essa criatura. Desde muitos anos, com muitos ataques sendo revelados, os residentes da região aprenderam que a única maneira de afastar a criatura temporariamente é lhe oferecer fumo ou cachaça. No entanto, isso é apenas uma solução temporária para um problema bem maior. Desesperados por proteger as suas embarcações e suas vidas, a comunidade desenvolveu maneiras de resistir aos ataques do caboclo. Um desses métodos é a realização de um ritual de proteção, que consiste na pintura de uma estrela branca no fundo do casco das embarcações. Acredita-se que essa estrela branca é capaz de afastar o espírito maligno do Caboclo da Água. Além disso, muitos barcos são decorados com máscaras assustadoras esculpidas para espantá-los. Mas, será que isso é o suficiente? Cabeça de cuia. Nas margens do rio Parnaíba, na cidade de Teresina, a lenda de um garoto chamado Crispim começou a se espalhar. Diz a lenda que um jovem de uma família muito pobre gostava de brincar na beira do rio. Certo dia, cansado e faminto, ele voltou para casa, mas ao chegar lá, se deparou com uma refeição bem simples. Por não ter comida, a sua mãe preparou uma sopa de ossos. Crispim não aprovou muito a ideia e então, com fome e revolta no seu coração, ele começou a discutir com a sua mãe. Foi aí que, em meio à discussão, ele acabou cometendo um ato terrível. Crispim pegou um osso de boi e jogou na cabeça da sua mãe, que acabou tirando a sua vida. Mas antes de exalar o seu último suspiro, ela lançou a maldição nele. A maldição condenava Crispim a vagar eternamente pela água do rio Parnaíba, como uma alma penada. À medida que o tempo passava, Crispim começou a se transformar em uma criatura monstruosa. A sua cabeça crescia de forma desproporcional, assumindo a forma de uma cuia, aterrorizando qualquer um que conseguisse o ver. No entanto, a maldição da sua mãe só poderia ser quebrada quando ele devorasse 7 Marias virgens. Porém, Crispim jamais teve chance de concluir essa missão. Dizem que seu corpo nunca foi encontrado, mas ao longo dos anos, relatos sombrios continuaram a se espalhar de pessoas afirmando que veem a criatura até hoje. Caipora e Curupira. Esses dois eles possuem o mesmo objetivo, porém, um é uma mulher e o outro é um homem. E o Curupira ele é bem mais macabro, por isso eu citarei os dois aqui. Primeiro vamos à Caipora. A lenda conta que a Caipora é uma defensora da floresta, contra caçadores e lenhadores que estão afetando a fauna. A Caipora, ela é pequena, forte, com pele morena, cabelos vermelhos e olhos brilhantes. Ela consegue controlar os bichos, ficar invisível assim para confundir os seus inimigos. Ela ainda ajuda a manter a natureza em equilíbrio. Algumas pessoas têm medo dela, mas muitas comunidades indígenas a respeitam e a vê como uma protetora da natureza. Podemos dizer que uma heroína. Agora com o Curupira, o buraco é bem mais embaixo. O Curupira ele também tem esse papel de proteger a floresta, mas ele tem mais interesses que a Caipora. Dizem que ele adora raptar crianças e mulheres para cometer abusos com elas. Com o seu poder de imitar vozes ou até mesmo animais, o Curupira chama a atenção, trazendo a vítima até ele, e após isso, sumindo com ela na mata. Muitos relatos começaram a se espalhar de caçadores que começaram a ir atrás do Curupira. Porém, ele é malandro, então ele monta armadilhas para não ser pego, fora que seus pés são ao contrário, então seguir as suas pegadas não é uma boa opção, pois nunca vamos saber se as pegadas são dele mesmo ou de outra pessoa. O Curupira, apesar de mau, é uma criatura muito inteligente, então por isso dizem que ele está por aí até hoje. Capelobo. Essa criatura ela vive pelo norte do Brasil, e ela é bem curiosa. O capelobo é uma espécie de ser híbrido entre um humano e um tamanduá, possuindo garras enormes e afiadas e o corpo todo peludo. Dizem que esse ser deve possuir algum parentesco com os lobisomens, mas nada confirmado, pois nem se sabe como surge um capelobo. Isso é um mistério até hoje.
Essa criatura adora devorar filhotes de animais, mas não fica só nesse quesito, já que essa criatura ama sangue fresco. Tanto que dizem que após atacar a sua presa, ela usa sua enorme língua para sugar o sangue e o cérebro da vítima, inclusive o de humanos. Essa criatura ela prefere pegar suas presas sozinha, onde ele agarra elas por trás e prende com seus fortes braços, pois assim se torna mais fácil dele furar o crânio da vítima e drenar o sangue. Dizem que pelo interior do Pará e do Maranhão, nas noites escuras, é a maneira mais fácil de dar de cara com essa criatura. Por isso, todo cuidado é pouco. Corpo seco. Essa criatura é um dos mistérios mais enigmáticos do Brasil. Existem diversas versões que descrevem a criatura, mas eu vou logo para minha favorita. A lenda conta que um rapaz conhecido por sua crueldade com animais e ganância vivia pela parte sul do Brasil. O seu foco em vida era simplesmente ter dinheiro e poder, e numa dessas, ele cometeu um crime contra sua própria mãe. Ele estava com tanta raiva que bateu tanto nela que ela acabou morrendo. Sem rancor ou remorso, ele continuou vivendo a sua vida, até que certo dia, esse rapaz estava em um bar e acabou arrumando uma discussão onde acabou sendo assassinado por um bêbado que estava lá. Dizem que após isso, nem o céu e nem o inferno quiseram sua alma, devido a todas as coisas que ele fez em vida. Então, nem mesmo a terra queria seu corpo. Mesmo quando ele era enterrado, o seu corpo era cuspido para fora. Sendo assim, o corpo seco foi amaldiçoado a se tornar uma alma penada que vaga como um zumbi por aí, pagando pelos seus pecados, caçando outras pessoas que são tão pecadoras como ele, e a cada pessoa dessa que ele pega, se torna um novo corpo seco. Cuca. A Cuca é uma bruxa que vive nas florestas brasileiras bem escondida. Ela possui unhas enormes e uma pele velha e uma cabeça de jacaré. Segundo contam, ela mora em uma caverna criando suas magias, escondidas da humanidade. Mas isso não dura por muito tempo, pois ela sai de lá às vezes, pois precisa de crianças para suas poções, assim raptando elas. Desse jeito ela usa o que precisa e devora o resto. Dizem que após 1000 anos de vida, a Cuca acaba morrendo, mas antes disso ela deixa um ovo de onde vai nascer uma nova Cuca, mais poderosa e mais maldosa. E aí, se a gente para pra pensar, a gente lembra daquela música. Nana neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. E essa música ela deixa uma questão na nossa cabeça. Se o papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar, quem tá cantando a música? Essa música descreve muito bem um sequestro, pois a Cuca tá cantando para a criança dormir e assim levar ela de uma maneira mais fácil para sua caverna. Cabra cabriola. Essa é uma das lendas mais assustadoras do nosso folclore. Nela conta que certo dia uma mãe deixou seus filhos em casa e disse para eles não saírem, pois ela tinha que trabalhar até o outro dia de manhã. Ignorando o aviso, os meninos brincaram até tarde da noite. Ao voltar para casa, eles sentiram algo estranho, aquela sensação de ser observados. Ao entrar, o irmão mais novo, exausto, abriu a janela para aliviar o calor e foi dormir. O mais velho fez o mesmo. Quando foi por volta das 00:30, o irmão mais velho ouviu batidas na porta, semelhantes à voz da sua mãe. Desconfiado, olhou por debaixo da porta e viu algo assustador. Pés de cabra, seguido por olhos amarelos. Rapidamente ele bloqueou as portas, até que lembrou da janela e correu para fechá-la, já esperando o pior. Porém, ao entrar lá, tudo estava tranquilo. Ele fecha a janela e fica com medo de dormir, mas, derrotado pelo cansaço, ele acaba cedendo. Só que algumas horas depois, ele acorda abrindo só um olho, pois está ouvindo uns grunhidos estranhos, e é aí que ele nota um ser humanoide misturado com uma cabra devorando seu irmão. Vendo que não tem saída, ele finge que está dormindo até a criatura sair do quarto. E ela sai. Pela manhã ele resolve sair do quarto para esperar a sua mãe, mas ao abrir a porta, ele se depara com a sua mãe devorada na sala. E perto dela tem um bilhete que está escrito: Eu sou a cabra cabriola, que se alimenta de pessoas, sejam ruins ou boas, são apenas minhas escolhas. Se vivo você sair, saiba que eu vou te perseguir. A cabra cabriola vai saciar a sua sede por aí. Dué. Dué é o nome de um ser divino e maléfico das lendas dos índios Tariana. Esses índios habitam os territórios ao redor do Rio Negro, no noroeste do Amazonas. Esse ser seria uma espécie de duende, que em certa ocasião usou seus poderes para criar um grande sol, provocando uma enorme seca na terra, além de incêndios nas florestas matando todos os seres vivos que estavam lá.
No entanto, o ser maligno não estava satisfeito com o que ele fez. Então, ele reuniu os ossos de todos os seres que haviam morrido, fossem eles animais, peixes, aves ou até mesmo humanos, e com um toque sinistro, Dué usou seus poderes para ressuscitar os mortos, fazendo-os vagar como sombras sem memória do seu passado. As ações de Dué não agradaram o deus Tupã, deus esse que os Tupi-Guaranis acreditam ser o criador do universo. Esse deus, então, ele decidiu castigá-lo. Ele bloqueou a nascente de um rio, fazendo com que ele enchesse e inundasse a terra. Os animais e os homens migraram para os montes para se refugiarem, e após 3 luas, a terra secou e todos puderam retornar. Enquanto a Dué, não se sabe o que aconteceu com ele, mas desde então, ele nunca mais foi visto por ninguém. Mas e se ele retornar? Iberê. Dizem que essa criatura é parente de uma que já falamos aqui, a Caipora. Só que o Iberê é diferente. Ele gosta de se esconder em troncos de árvores vazias, esperando a sua presa passar para poder atacá-la e se alimentar. Um detalhe interessante é que ele possui uma perna só, mas ninguém sabe o motivo disso. Só se sabe que ele se parece com um duende e é uma criaturinha muito travessa, brincando com a mente da sua vítima, fazendo sons para deixá-la confusa e maluca, e assim finalmente capturá-la quando ela perder completamente a noção da realidade. Famaliá, o diabinho da garrafa. O Famaliá, ou diabinho da garrafa, é uma criatura criada para realizar os seus desejos. Diz a lenda que nos dias de Quaresma, que são 40 dias antes da Semana Santa e da Páscoa, se uma pessoa conseguir um ovo de galinha colocado nesta data, ela pode fazer um ritual. Após conseguir o ovo, a primeira sexta-feira que suceder a isso, a pessoa deve levar esse ovo embaixo do braço esquerdo para uma encruzilhada, onde esse ovo será fecundado pelo próprio diabo. Depois de 40 dias, vai nascer o diabinho e você deve colocá-lo dentro de uma garrafa. A partir daí, ele vai realizar todos os seus desejos até o fim da sua vida. Só que existe um porém. Um pacto sempre tem um preço. No final da vida dessa pessoa, que pode ser longa ou curta, o diabinho vai levar ela pro inferno, sem mais e sem menos. Gorjala. O Gorjala é um monstro gigante de um olho só que adora comer pessoas que estão viajando completamente desprevenidas. De acordo com a lenda, ele atua como se fosse um protetor da floresta. Sendo assim, qualquer um que invada sua área, ele devora, independente se a pessoa é boa ou má. Dizem que ele tem o hábito de colocar as suas vítimas embaixo do braço, enquanto caminha com elas. Assim, ele vai arrancando os membros e vai devorando lentamente. Com isso, muitas pessoas acreditam que é extremamente perigoso caminhar em florestas à noite, pois se essa criatura te pegar, ela não terá piedade. Hipocampo. Essa lenda ela teve origem na Grécia, mas ela tem a sua parte aqui no Brasil também. De acordo com a lenda, o hipocampo é uma fusão de 2 animais. Na parte da frente, ele se assemelha a um cavalo, e na parte de baixo, algo na forma de um peixe ou um dragão marinho ou até mesmo uma serpente marinha. A história do hipocampo foi oficialmente registrada em 1873, quando um padre chamado Francisco Bernardino de Souza viajou até a região norte e lá ele aprendeu muitas histórias com os indígenas. Em uma dessas, eles falavam de um lago escondido, perto da misteriosa Ilha do Cavalo Marinho, situada no rio Guaicurapá. Os relatos eram claros e impressionantes. O lago era o habitat do hipocampo, e os indígenas tinham um medo profundo dessa criatura. Esse temor acabou impedindo com que as águas do lago fossem exploradas, e assim manteve a Ilha do Cavalo Marinho totalmente intocada. Ipupiara. Essa é uma das criaturas mais antigas do folclore brasileiro, pois foi registrada em 1564. Dizem que o Ipupiara apareceu na praia de São Vicente, em São Paulo, local onde ficava a primeira vila brasileira. A lenda conta que naquela época, uma índia estava apaixonada por um índio da vila, e eles costumavam sair pela noite, para ir até a praia. Lá, eles iam para namorar. Só que em uma noite a caminho da praia, a índia foi parada por uma idosa feiticeira. A idosa brigou com ela pelo motivo dela estar enganando o capitão, o qual ela era casada. Ela disse que as criaturas do mar não gostavam nada disso e que ela deveria dizer a verdade. Por fim, ela não ligou muito para isso, então ela resolveu ir para seu encontro próximo ao mar, mas ao chegar lá, viu que não havia ninguém, por isso resolveu esperar um pouco. Nesse momento, uma criatura parecendo um leão marinho com 3 metros de altura abraçou ela por trás, apertando até que ela sufocasse. Após isso, devorou seus olhos, narizes,
pontas dos dedos dos pés e das mãos e sua genitália, largando o resto do corpo lá, que foi encontrado pela manhã. Após isso, diz a lenda que essa criatura vive no mar, esperando o momento certo para atacar pessoas despercebidas. Yara. Conta a lenda que a Yara era uma corajosa guerreira, dona de uma beleza invejável. Por esse motivo, seus irmãos sentiram inveja e tomaram a decisão mais óbvia: matá-la. No entanto, durante o combate, devido às suas habilidades de guerreira, a Yara conseguiu inverter a situação, e quem acabou matando os irmãos foi ela. Diante desse trágico evento e temendo a punição do seu pai, o pajé da tribo, Yara optou por fugir. O problema foi que seu pai conseguiu encontrá-la, e como castigo pela morte dos seus irmãos, ele decidiu lançá-la nas águas do rio. Os peixes do rio decidiram salvar a bela jovem, transformando ela na sereia Yara. Desde então, Yara habita os rios amazônicos, encantando os viajantes com a sua bela canção. Porém, a sua intenção não é boa fazendo isso. Ela quer atraí-los para o fundo do rio, onde ela os afoga como uma forma de vingança. Acredita-se que se um homem conseguir escapar da canção da Yara, ele será perseguido por uma loucura permanente, levando à perda da vida após alguns dias. Janaí. Esta criatura é uma versão aterrorizante dos vampiros tradicionais, mas em vez de capas e castelos, ele habita a selva na forma de um macaco, de olho e cabelos vermelhos. O Janaí é conhecido por poder camuflar partes do seu corpo em um tom escuro para se esconder nas noites sem lua. Além disso, ele possui garras afiadas, semelhantes às de um bicho preguiça, que utiliza para atacar suas presas. Embora prefira atacar crianças desobedientes e mal educadas, o seu alvo principal são aquelas que não foram batizadas. Porém, ele não se limita a isso e ataca qualquer um que cruze o seu caminho. Relatos descrevem suas aparições nas sombras da mata, observando de perto as suas vítimas antes de agir. Dizem que o Janaí tem um ponto fraco, algo que pode ser usado para afastá-lo. Se alguém ousar jogar água quente misturada com alho e sal sobre ele, a sua pele é queimada, e assim ele é temporariamente afastado. Uma parte ainda mais sinistra da lenda envolve o acasalamento dos Janaí. Dizem que as fêmeas dessa espécie levam as mãos de crianças para os machos antes do acasalamento, acreditando que isso garante que seus filhotes nasçam com mais força e vitalidade. Yanomaka-Manã. Yanomaka-Manã é uma entidade que se manifesta de uma maneira única. Ela pode surgir tanto numa forma de uma guerreira, quanto na forma de uma onça. No entanto, é na forma de felino que ela revela todo o seu poder. Quando se transforma em uma onça, ela torna-se ainda mais perigosa, com agilidade e fúria funcionando no seu 100%. Ela é reverenciada pelos índios que acreditam que a sua presença traz proteção e coragem nas batalhas das tribos. Yanomaka-Manã basicamente é uma guardiã dos que lutam por sua terra e sua cultura. A sua figura é uma fonte de inspiração para os guerreiros que buscam preservar as suas tradições, sendo assim uma heroína. Labatut. Na fronteira entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, existe uma criatura com uma aparência aterrorizante, o Labatut. Essa é uma criatura humanoide com um corpo coberto de pelos, pés redondos, mãos compridas e possui apenas um olho na testa, e seus dentes são enormes, semelhantes aos de um mamute. Dizem que essa criatura aparece nas noites escuras quando está com fome. A sua fome é insaciável, ou seja, ela vai atrás de uma presa até encontrar. A maneira que ela usa para encontrar sua presa é escutar, ficando bem atento em quem canta à noite, assobia, ronca, ou até mesmo um sussurro é o suficiente para que ela localize e devore a sua vítima. Lobisomem. Essa é impossível você não conhecer, mas cada país tem a sua versão. Vamos à versão brasileira. A lenda conta que o sétimo filho de um casal, onde todos os filhos anteriores foram do sexo feminino, recebe uma maldição. Na primeira terça ou sexta-feira de lua cheia, após seu 13º aniversário, o jovem é consumido por uma transformação incontrolável. Na noite de lua cheia, o menino sai de casa e se dirige a uma encruzilhada. Lá, ele se transforma em uma criatura aterradora, meio homem e meio lobo. A sua sede por carne e sangue é insaciável, levando-o a matar, destroçar e devorar tanto pessoas quanto animais. Qualquer um que tenha a infelicidade de cruzar o seu caminho se torna sua vítima. Mas a maldição do lobisomem não se limita apenas à sua presa. Se alguém for mordido ou arranhado por essa criatura e tiver a sorte de sobreviver, será amaldiçoado com a licantropia,
podendo virar um lobisomem também em noites de lua cheia. O amaldiçoado só retornará à sua forma humana com o nascer do sol. A única maneira de eliminar um lobisomem é com bala ou algum objeto cortante feito de prata. Mapinguari. Esta figura é retratada como um monstro gigantesco, com cerca de 2 metros de altura, coberto de pelos grossos e avermelhados. Seus longos braços terminam em garras afiadas, e ele possui apenas um olho que fica em sua testa. No lugar onde era para ficar o seu umbigo, possui uma boca gigante, com dentes pontiagudos e afiados capazes de destroçar até mesmo grandes animais, ou pessoas. A lenda afirma que o Mapinguari emite um rugido que ecoa a quilômetros de distância, deixando todos que ouvem com um arrepio na espinha. Acreditam que a inspiração para o Mapinguari veio dos tempos pré-históricos, onde foram encontrados fósseis de um animal chamado megatério, ou uma preguiça gigante, que vagou por essas terras há cerca de 10 mil anos. Fósseis desses gigantes foram descobertos, dando a entender que o Mapinguari é uma manifestação de um passado distante, ou até mesmo um desses que é vivo até hoje. Matinta Pereira. A Matinta Pereira é uma bruxa de aspecto envelhecido que assombra as casas ao cair da noite. No escuro, ela se transforma em um pássaro conhecido como rasga-mortalha. O pássaro pousa nos telhados ou muros das casas, soltando um assobio que faz os moradores ficarem cientes da sua presença. A Matinta Pereira costuma aparecer durante a noite ou a madrugada, perturbando o sono das pessoas. Nesse momento, um dos moradores deve declarar em voz alta que está disposto a oferecer a ela comida e tabaco. Após a oferta ser feita, o pássaro voa para outras residências, repetindo o ritual. No dia seguinte, a Matinta, agora com a sua forma humana de bruxa velha, visita as casas que fizeram as oferendas e recebe o que lhe foi prometido na noite anterior. Caso os moradores não cumpram com a sua promessa, a bruxa lança uma terrível maldição sobre a casa, trazendo doenças ou até mesmo a morte dos que moram lá. O poder da maldição da Matinta é assustador e o castigo pode ser transmitido para outras pessoas. Quando a bruxa está perto da sua morte, ela começa a abordar outras mulheres perguntando somente a frase: "Você quer?" Se a resposta for positiva, resultará em uma nova Matinta Pereira. Mãe do Ouro. A Mãe do Ouro ela é descrita como uma bela mulher com cabelos que reluzem como ouro, vestida com um longo traje brilhante. Conta-se que em tempos passados havia um homem muito cruel que agredia diariamente os seus escravos porque eles não conseguiam encontrar ouro suficiente para ele. Com compaixão pelos sofrimentos dos escravos, a Mãe do Ouro decidiu aparecer para um deles, conduzindo até uma grande mina de ouro. Em troca, fez com que o escravo prometesse que ele nunca revelaria a localização da mina a ninguém. O escravo cumpriu a sua promessa e levou uma quantidade impressionante de ouro para seu mestre. No entanto, o senhor dos escravos, consumido pela ganância, ele não conseguia aceitar a riqueza sem reconhecer a origem. Então ele submeteu o escravo a terríveis torturas, até que ele revelasse o local. O homem acabou não suportando o sofrimento, então ele revelou o segredo. O senhor dos escravos, ao chegar na mina, encontrou uma riqueza nunca antes vista. Porém, a Mãe do Ouro, ciente de tudo que havia acontecido, ficou profundamente furiosa. Com seus poderes sobrenaturais, fez com que a entrada da mina desabasse, deixando o homem ganancioso ali, desamparado, até a sua morte. Minhocão. Nas profundezas dos rios do Mato Grosso, uma lenda se espalhou por muitas pessoas. Dizia-se que ali habitava uma criatura colossal, conhecida como Minhocão, com mais de 100 metros de comprimento. O Minhocão era uma criatura temível com enormes presas e uma couraça tão resistente que nenhuma flecha, lança ou até mesmo arma de fogo poderia penetrar. Por onde essa criatura passava, ela deixava um rastro de destruição. A lenda conta que no rio Cuiabá, que é onde essa criatura morava, os pescadores notaram a falta de peixe devido à criatura espantá-los, tornando assim o rio extremamente perigoso. Na época, os pescadores e indígenas que dependiam do rio para sobreviver sofriam com a fome, pois não haviam mais peixes para pescar ou animais para caçar. Moradores de bairros tradicionais como Santa Amália ou Araçá contam que o Minhocão desapareceu da região quando houve uma grande enchente em 1974. Após a enchente, o Minhocão ficou preso debaixo da igreja matriz da capital, pelos fios de cabelo da Nossa Senhora que possui lá. Por isso, é proibido reformar ou restaurar a igreja, para não libertar o Minhocão. Mula sem cabeça. Essa é bem popular e possui duas versões.
A primeira conta que mulheres que dormiam com seus namorados antes do casamento poderiam ser enfeitiçadas e virar uma mula sem cabeça. Isso refletia o controle das famílias sobre os relacionamentos de suas filhas. Mas a outra versão da lenda era ainda mais sombria, pois afirmava que qualquer mulher que se envolvesse romanticamente com um padre estava fadada a sofrer o terrível destino de se tornar uma mula sem cabeça. De acordo com a história, o encantamento acontecia nas noites de quinta-feira. Nesse momento, a mulher era misteriosamente transformada na mula sem cabeça. Assim, com fogo emanando do seu pescoço, ela disparava pelas matas e campos, com suas patas esmagando animais e pessoas que cruzavam o seu caminho. Porém, ao amanhecer, a maldição se desfazia e a mulher retornava à sua forma normal, muitas vezes exausta e ferida. A única maneira de quebrar a maldição era arrancar os freios da mula sem cabeça, ou feri-la com um objeto pontiagudo, mesmo que fosse apenas uma gota de sangue derramada. Dizia-se também que o próprio padre, o amante da mulher, poderia quebrar o encantamento, mas apenas após amaldiçoá-la 7 vezes antes de celebrar as missas. Negrinho do Pastoreio. Negrinho do Pastoreio é um personagem do folclore que se enraizou profundamente na cultura da região sul. Essa lenda ela vem de origem africana e cristã. O Negrinho do Pastoreio provavelmente surgiu no século XIX, durante os dias de escravidão no país. Dizem que o Negrinho era um jovem escravo que sofreu terríveis maus tratos nas mãos de um fazendeiro. Porém, tudo piorou quando o fazendeiro o colocou na tarefa de cuidar de cavalos preciosos. Por azar, um dia um dos cavalos acabou escapando, e ao retornar, o senhor notou a falta do cavalo e decidiu punir o Negrinho de uma maneira totalmente cruel. Ele o lançou em um formigueiro com formigas venenosas, e deixou lá até que ele morresse. Entretanto, no dia seguinte, o próprio fazendeiro se deparou com um garoto e ficou perplexo, pois a criança ela não estava com nenhum ferimento em seu corpo. Além disso, ela estava montada no cavalo perdido, e ao seu lado estava a Virgem Maria. Desde então, os relatos de aparecimentos de um garoto negro montado em um cavalo pelas fazendas começou a se espalhar. Acredita-se que se algum objeto esteja desaparecido, o Negrinho do Pastoreio pode ajudar a encontrá-lo. Basta acender uma vela perto de um formigueiro e pedir com muita fé que o objeto aparecerá. Onça-boi. A onça-boi é uma fusão de duas criaturas, uma onça com um boi. Ela tem chifres e cascos de boi. O folclore amazônico conta que essa criatura mística tem uma maneira especial de caçar. Ao contrário das onças reais, que são solitárias e não fazem amizade facilmente, as onças-boi sempre caçavam em pares. Elas eram companheiros de vida, criaturas que nunca se separavam. Se caçadores ou intrusos entrarem no seu território sem saber, a onça percebe a presença e vai até lá proteger o seu local. Eles cercam sua presa para assim tornar mais fácil de devorá-los. Mas a lenda não parava por aí. Os habitantes da floresta sabiam que havia um segredo para sobreviver ao encontro com a onça-boi. Eles tinham que matar uma delas. No entanto, havia um dilema: matar o macho ou a fêmea? Dizia-se que se o macho fosse abatido, a fêmea fugiria em busca de um novo companheiro. Por outro lado, se a fêmea fosse morta, o macho também desapareceria em busca de uma nova parceira. Das duas maneiras, eles retornavam com mais ódio para poder se vingar. Pai do Mato. O Pai do Mato é um guardião das florestas, defensor dos animais e dos segredos deixados por indígenas. Segundo conta a história pelos mais sábios da região de Goiás, o Pai do Mato é uma figura misteriosa, raramente vista pelos olhos humanos. Ele habita o coração das florestas. Dizem que o Pai do Mato tem a aparência de um homem, mas as suas características são: o seu corpo coberto de pelos, suas mãos são parecidas com a de um macaco e o seu nariz é azul. O objetivo dessa criatura é o mais simples possível: proteger a floresta e os animais de caçadores e pessoas malvadas. Este guardião da floresta costuma andar na companhia de grupos de porcos do mato, que são seus aliados e companheiros leais. O maior entre eles serve como a sua montaria. Porém, até mesmo o Pai do Mato possui um ponto fraco: o seu umbigo. Diz a lenda que tocar o umbigo do Pai do Mato pode enfraquecê-lo. Papa Figo. Esse aqui também é bem popular. Enfim, ele é descrito como uma figura enrugada e velha, vestindo um chapéu e carregando um enorme saco nas costas. De acordo com as histórias que os mais velhos contam aos jovens, o Papa Figo é atraído por crianças que desobedecem, são teimosas e malcriadas. Ele ronda escolas, igrejas e os lugares onde as crianças costumam brincar. Ele fica lá, à espreita, observando cada travessura, cada birra e cada desavença. Após isso, ele se aproxima das crianças com ofertas tentadoras de doces e brinquedos.
sussurrando promessas que encantam elas. Uma vez que tenha chamado sua atenção, ele a sequestra e coloca dentro do seu saco, e de maneira cruel retira o fígado da sua vítima, consumindo para saciar a sua sede insaciável. Esse ato terrível leva à morte da criança, deixando para trás famílias destruídas pela dor da perda. Após a sua refeição, ele retorna silenciosamente à casa dos pais das crianças, depositando uma pequena quantia de dinheiro na porta. Isso é feito como um pagamento pelos órgãos da vítima, como um cruel tributo pelo que ele roubou. Pé de garrafa. Essa é uma criatura humanoide peluda e aterrorizante, que é conhecida por habitar as matas do Paraná. Este ser ele possui uma garrafa em um dos seus pés, daí o nome. O pé de garrafa costuma assombrar as pessoas que entravam em suas áreas na floresta. Uma característica intrigante dessa criatura é a sua capacidade de se adaptar a situações, onde ele pode crescer ou diminuir de tamanho, tornar-se invisível e até mesmo imitar vozes de pessoas. Essas habilidades são usadas para enganar as suas vítimas. Ele frequentemente pregava peças, imitando as vozes de pessoas queridas para atrair as suas presas. Uma vez que atraía suas vítimas, ele roubava suas almas e as aprisionava dentro de uma garrafa, em seguida devorando o corpo vazio sem alma. A única maneira de escapar dessa criatura era atravessar água corrente, o que aparentemente impedia ele de prosseguir. Outra maneira de derrotá-lo era acertar o seu umbigo, o que o mataria. Pisadeira. A pisadeira é uma mulher de aparência aterrorizante, retratada como alta e magra, com unhas grandes, dedos compridos e secos, olhos vermelhos arregalados, nariz longo, apontado para baixo e um queixo gigantesco. O seu cabelo é desgrenhado e branco. De acordo com a lenda, a pisadeira passa a maior parte do tempo nos telhados da casa. Após o jantar, quando alguém vai dormir de barriga cheia, ela entra em ação. Saindo do seu esconderijo, ela pisa no peito da pessoa, deixando-o em estado de paralisia. A vítima da pisadeira permanece consciente vendo tudo que está em volta, o que gera um grande desespero na vítima. Essa lenda ela está associada ao fato de que muitas pessoas têm o hábito de deitar logo após jantar, o que pode perturbar o seu sono e levar a ter pesadelos. Também tem relação com a experiência da paralisia do sono, uma condição em que a pessoa acorda temporariamente incapaz de se mover ou falar, frequentemente acompanhada de alucinações assustadoras. Essa criatura ela é particularmente conhecida nas cidades do interior de Minas e de São Paulo. Procissão das Almas. Essa lenda ela gira em torno de uma crença popular sobre os espíritos dos mortos que saem dos seus túmulos durante todas as sextas-feiras da quaresma. Esses espíritos vestem roupas largas, usam capuz branco e carregam uma vela enquanto participam de uma procissão. A história narra um incidente em que uma senhora que morava sozinha em sua casa foi acordada durante a madrugada pelo som de pessoas e cânticos. Ela se deparou com uma procissão de espíritos, mas notou que não conhecia ninguém ali, o que deixou ela intrigada, já que normalmente a procissão era anunciada pela igreja e pela população. Enquanto a procissão passava, uma das pessoas nela parou diante da janela da senhora e lhe entregou uma vela, pedindo que ela guardasse, pois voltaria no dia seguinte para buscá-la. A senhora concordou e posicionou a vela próximo à sua cama antes de voltar a dormir. Entretanto, ao amanhecer, a senhora levou um grande susto, pois a vela havia se transformado em ossos humanos. Segundo a lenda, esses eventos eram considerados um mau presságio, pois aquele que recebia a vela se tornaria a próxima vítima a morrer no dia seguinte, e a partir desse momento faria parte da próxima procissão das almas. Kibungo. Essa é uma criatura assustadora que, segundo a tradição, habita o estado da Bahia. O Kibungo é representado como uma criatura com pelos grossos e escuros, garras afiadas e presas capazes de destroçar um homem sem dificuldade nenhuma. Além dessas características físicas, a criatura possui uma gigantesca boca em suas costas, que se abre quando ele se abaixa. Essa boca serve para devorar humanos que ele captura. O Kibungo é uma mistura de homem com uma terrível fera. Apesar da sua força brutal, a criatura tem um apetite particular por crianças desobedientes e teimosas. Ele ataca essas crianças durante a noite, não deixando sequer os ossos para contar a história. O Kibungo ele é tipo um bicho-papão, uma figura monstruosa que assusta as crianças para fazê-las se comportar bem, ou pelo menos era para ser, porque com o tempo relatos foram surgindo e muitas pessoas começaram a afirmar que viram a criatura vagando por aí, fazendo com que qualquer caminhada por uma noite de lua cheia fosse completamente assustadora. Romãozinho.
Esse é literalmente o mais sem alma de todos. Romãozinho era filho de uma família pobre, porém ele sempre foi levado e malcriado. A peste adorava maltratar animais, destruir plantas e quebrar coisas dos outros, sempre fazendo isso rindo. Já dava pra ver que o menino era bem mau. Só que certo dia sua mãe pediu para ele levar o almoço para o pai que estava trabalhando na roça. Com má vontade, ele pegou a comida e começou a levar. Só que no meio do caminho, Romãozinho abriu a marmita e comeu os pedaços de galinha, deixando só os ossos lá. Quando seu pai viu a brincadeira, ele ficou furioso e perguntou que merda era aquela. Romãozinho, ruim como era, disse: "Ah, foi isso que me deram. Acho que a minha mãe comeu a galinha com o homem que ficava lá quando o senhor não tá em casa. E aí eles mandaram só os ossos." O seu pai ficou louco de raiva, largou a enxada e foi para casa com um facão, onde assassinou a sua esposa. O Romãozinho, ele riu de tudo aquilo, mas antes de dar o seu último suspiro, a sua mãe amaldiçoou ele a ficar vivo para sempre, para sofrer por todos os seus pecados. O seu pai, ao saber a verdade da história, se matou de desgosto. Após isso, contam que o Romãozinho continua vivo até hoje, fazendo suas maldades com pessoas que encontra por aí. Maldades que podem levar elas até a morte, onde ele continuará rindo sempre que alguém se ferrar. Saci Pererê. Acredito eu que não precisa de apresentações para o Saci, pois todo mundo sabe que ele é o menino de uma perna só e do gorro vermelho. No entanto, para tornar a lenda dele mais infantil, resolveram contar que ele era uma criança traquina que queimava o arroz, trocava coisas de lugar e derrubava as pessoas. Ele era apenas um menino levado e arteiro. No entanto, a verdadeira história é bem mais sombria. O Saci na realidade é o espírito vingativo de um escravo que foi terrivelmente torturado, acumulando um grande ódio em seu coração. Ele se vinga das pessoas rindo da desgraça delas. Um exemplo das suas vinganças é pegar um pedaço de madeira e espancar alguém até a morte, enquanto ele vai emitindo uma risada macabra. Ou então, ele pode atacar alguém com pedras enormes, causando ferimentos graves. O problema com o Saci é que ele não tem limites, o que na maioria das vezes resulta em uma morte trágica. Dizem que é possível capturar um Saci com uma garrafa, mas eu acredito que seja apenas um mito criado para diminuir o medo que as crianças têm dele, porque, pelo que a gente pode ver, o Saci é uma criatura muito pior. Teniaguá. O Teniaguá é uma lendária figura do sul do Brasil, envolvendo um largato encantado com uma pedra preciosa em sua cabeça, semelhante a um rubi. No entanto, por trás dessa forma de largato se esconde a história de uma princesa árabe. Ela foi trazida para o Brasil pelos europeus e foi enfeitiçada por Anhangá Pitã, mais conhecido como o Diabo Vermelho dos Índios. Esse feitiço fez com que a Teniaguá morasse em uma gruta misteriosa chamada Salamanca do Jaraú, onde muitos tesouros estão ocultos. Ela desempenha o papel de protetora dessas riquezas e só as entregará a um homem que seja corajoso o suficiente para aceitar o desafio de entrar na gruta e superar as 7 provas intrigantes. Mas no fim, não se sabe quais são essas 7 provas, mas dizem que quem entra lá e encontra a criatura não sai. O Aiuara. O Aiuara, também conhecido como Cão-Duende, é uma figura do folclore brasileiro que habita as florestas e possui a habilidade de se transformar em outras criaturas. A sua forma verdadeira é um cão com pelos escuros e orelhas grandes da cor preta, porém, ele tem a capacidade de se transformar em doentes cadavéricos quando está com muita raiva. A palavra Aiuara tem origem no Tupi-Guarani e significa o que chega de repente, ou até mesmo assombração. Apesar de se assemelharem a cães, esses duendes da Amazônia são considerados espíritos malévolos, com o intuito de apenas saciar os seus desejos sobre um mistério que não temos muita informação ainda. E levando um pouco mais para uma parte de opinião minha, eu acredito que essas criaturas foram vistas pelos indígenas e eles não tinham nome para dar para elas, mas elas não passam de cãos do inferno. Vitória Régia. Segundo o folclore, Inaya era uma indígena da tribo e destacava-se por sua beleza. Ela tinha uma profunda paixão pela lua e a deusa Jaci. Jaci é uma figura mitológica que representa a lua e é venerada na cultura indígena brasileira. Bom, o seu grande sonho era ser uma estrela e viver ao lado da deusa. Então, em uma noite de lua cheia, como nunca vista antes, tão próxima da Terra, Naya decidiu explorar as margens de um lago próximo à sua tribo. Foi então que ela viu o reflexo gigantesco da lua na água. Acreditando que fosse a própria deusa, ela pulou na água para se juntar a ela,
mas infelizmente se afogou e perdeu a vida. A deusa Jaci, com pena e compaixão pela jovem, transformou seu corpo em uma planta chamada Vitória Régia, e a partir desse dia, sempre que o reflexo da lua toca a planta, ela desabrochava em uma bela flor branca e reluzente, e o espírito de Naya era liberado para olhar à noite. Assim, a lenda da Vitória Régia surgiu como uma homenagem a essa bela indígena e a sua ligação eterna com a lua e a natureza. O Anadi. Esse não chega a ser um ser ou até mesmo uma criatura, e sim um humano, que de acordo com os indígenas ele basicamente é um dos nossos parentes mais antigos. A crença fala que Quaraci, o deus do sol, criou 3 seres vivos para habitar o mundo, e o Anadi era um desses. O Anadi era perfeito em tudo, porém os outros 2 não foram tão perfeitos assim, eles vieram com maldades essas que existem até hoje, como os 7 pecados capitais: avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e soberba. Xundarauá. Na lenda do Xundarauá, temos uma figura que mistura elementos dos mitos africanos e indígenas. Ele é descrito como uma espécie de peixe-boi gigante, com um detalhe de possuir 2 braços fortes e nadar com grande destreza. De acordo com os relatos indígenas, matar um Xundarauá era considerado um feito extraordinário, que traria sorte e prosperidade para o caçador pelo resto da sua vida. Porém, havia uma condição crucial. O caçador ele não poderia matar o primeiro Xundarauá que aparecesse à sua frente. Em vez disso, ele precisava aguardar até encontrar o segundo. Caso contrário, enfrentaria uma terrível maldição. E é claro que não seria fácil assim. Essa criatura ela vai se defender até o fim, pela sua própria vida, é claro. Então, é um grande risco enfrentá-la. Yaguareté Abá. Também conhecido como Homem-Jaguar ou Homem-Onça, é uma criatura mítica metade de homem e metade jaguar. A lenda envolve a ideia de bruxos que dominavam a habilidade de se transformar em uma criatura que combinava características humanas e características felinas. Para realizar essa transformação, os bruxos usavam couro de onça ou até mesmo um jaguar. Eles usavam também incenso e penas de galinha. Eles se escondem em uma moita e começam um ritual, andando de um lado para o outro sobre o couro, recitando preces enquanto passam por mudanças de forma. Após a transformação, parte em busca de caça na forma de uma criatura metade homem e metade jaguar. Assim, depois de conseguir sua presa e sua alimentação, eles retornam à sua forma original realizando o mesmo ritual, mas dessa vez em sentido ao contrário, da direita para a esquerda. Eles fazem isso com o objetivo de conseguir comida. Zumbi da Meia-Noite. O Zumbi da Meia-Noite é uma lenda que ecoa pelas noites escuras do Nordeste brasileiro. Imagine uma figura que se inicia com a morte de alguém. Um descanso que deveria ser eterno, mas que acaba sendo interrompido por vingança e assuntos inacabados. Nesse momento misterioso, a alma da pessoa falecida ressurge, não como um zumbi louco por carne, como muitas histórias de terror contam por aí, mas como uma aparição desse mundo e do além. O seu aspecto é fantasmagórico, com roupas funerárias e um rosto espectral. O propósito do Zumbi da Meia-Noite é o que dá vida à lenda. Ele retorna para finalizar tarefas inacabadas, resolver injustiça ou até mesmo buscar vingança contra aqueles que o prejudicaram em vida. Nesse momento, ele é uma força da justiça, punindo os culpados por seus atos cruéis. Basicamente, um espírito vingativo. Dizem que após cumprir o seu propósito, a alma vai embora. Mas aí fica um questionamento. E se essa alma não cumprir o propósito? Quanto tempo ela vai vagar? O quanto isso vai afetar sua mente? E em quanto tempo ela vai se tornar um espírito pior? Bom, é algo muito assustador de se pensar.